Opa, tudo bom? Sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá agora para o PET 7, semana 2, continuar trabalhando, os domínios morfoclimáticos do Brasil e a gente vai ver a localização e as características. Então hoje a gente vai entrar definitivamente, na questão dos domínios morfoclimáticos e o que vão ser esses domínios, né? Então um geógrafo brasileiro conhecidíssimo, muito respeitado, ele fez algumas expedições pelo interior do Brasil e quando ele passava, por alguns lugares do Brasil, ele percebia que ele via paisagens diferentes, né? Esse geógrafo chamado Aziz Absaber, quando ele viajava, ele percebia que ele chegava num lugar e ele via que os fatores físicos se interagiam de uma forma que formavam diferentes paisagens. Então, por exemplo, ele chegava lá na região amazônica e via, poxa, aqui chove muito. Essa quantidade de chuva associada com o relevo, associado com a vegetação, vai formar uma paisagem muito característica que é diferente, por exemplo, da região da Caatinga, que é uma região que já vai chover menos, o relevo já vai ser diferente, a vegetação vai se adaptar de uma outra forma também. E aí, fazendo esse estudo sobre essas paisagens diferentes, ele vai chegar, fazer um mapa, que é esse mapa aqui dos domínios morfoclimáticos. Então, foi um estudo interessantíssimo, que ele dividiu o Brasil, falando que o Brasil ele tem 6 domínios principais, que é o domínio amazônico, cerrado, mares de morro, caatinga, araucária, pradarias e a área de transição, que é uma área assim que fica nem para lá nem para cá, como se ela fosse entre dois tipos de paisagem diferentes. Então, ele fez essa categoria dessa forma aí sobre os domínios morfoclimáticos, tá? E para começar, hoje a gente vai trabalhar 2 domínios principais. Então prestem bem atenção. Quando eu começar a falar sobre os domínios, é interessante que vocês entendam sempre os aspectos físicos, o relevo, como aspecto físico, a principal estrutura de relevo dominante nesse domínio, a questão do clima, como que é o clima nesse lugar, nesse que ele vem como domínio, como que é a vegetação, a principal estrutura vegetal que tem nessa paisagem, e a hidrografia, a questão dos rios, se tem bastante rios, os principais rios e tal. Então prestem bem atenção que os domínios são um estudo da paisagem e da interação dos elementos físicos. O que é muito comum, eu já vi acontecendo até nos PETs já de outras turmas, do primeiro ano. O pessoal confundir domínios com biomas, com vegetações. Isso são outras coisas, tá? Então sempre prestem muita atenção quando vier um mapa, dividindo o Brasil, porque igual, por exemplo, Cerrado. A gente tem o bioma do Cerrado, tem a vegetação de Cerrado, tem o domínio do Cerrado. Então nós temos várias coisas com o mesmo nome. Dependendo, você bate o olho no mapa assim e fala Cerrado. Ah, deve ser vegetação, ou deve ser bioma, ou deve ser domínios morfoclimáticos. Então, vocês vão ter que ter uma maturidade aí para conseguir, quando você olhar para o mapa, você ver o título e entender sobre o que ele está falando. Então, novamente, reafirmo de novo, até para não ser chato, mas para a gente evitar esse problema. Esse mapa que a gente está trabalhando é o mapa de domínios morfoclimáticos, feito pelo Aziz Absaber, que divide o Brasil em 6 domínios, tá? E nas áreas de transição. E esses domínios são a interação dos elementos físicos, do relevo, do clima, da vegetação e da hidrografia, formando paisagens. Beleza? Então imagina, você foi lá para essa região do domínio amazônico. Qual que vai ser a paisagem que você vai ver lá? Quando você chegar lá no domínio, você vai encontrar um relevo de planícies e depressões, vai encontrar o rio Amazonas, muita chuva, florestas enormes, com árvores gigantescas, tá? Então isso aí é a característica do domínio amazônico.
Aqui tem até uma diferença, né, que fala dentro do domínio amazônico, você pode encontrar 3 tipos de vegetação, né? A vegetação de igapó, que é aquela vegetação que fica sempre inundada, a vegetação de várzea, que é aquela vegetação que vez ou outra é inundada, e a vegetação de terra firme, que é aquela vegetação que dificilmente é inundada, né? Onde ficam ali as maiores árvores e tal. Então, olha só como é que as coisas interagem, né? Lá você tem um clima muito chuvoso, aí essa grande quantidade de chuva acaba é, alimentando os rios, acaba proporcionando que essas florestas cresçam e fiquem muito grandes, tá? Então reparem como que os elementos todos vão interagindo. Agora um outro domínio que nós temos para fazer um contraste bem bacana é o domínio da caatinga, tá? Então a mesma coisa, né? O domínio da caatinga ele vai se formar ali na região do Nordeste do Brasil. Vocês imaginem a paisagem, né? Essa paisagem seca, formada às vezes por áreas mais depressivas, né? Ou seja, com áreas abaixo do relevo em volta, com aparecendo alguns morros de pedra assim no meio dessas localidades. E essa é uma área que chove muito pouco. E aí a vegetação da paisagem ela vai se adaptar a essa questão da pequena quantidade de chuva. Tanto que as plantas, né, do domínio da caatinga são uma vegetação chamada de caatinga, né? Tanto que o domínio recebe até esse nome por causa da vegetação característica, que é uma vegetação que a gente fala que é uma vegetação xerófita. A vegetação xerófita é aquela que está acostumada a ter pouca água. Então, como que ela vai se desenvolver? Ela tem raízes profundas, né, que às vezes a raiz é maior do que a própria árvore, que ela vai usar a raiz para procurar água no subsolo. Ela tem, né, uma estrutura de ter muito espinho, porque daí ela evita que os animais vão comer a folhinha dela. Tem algumas plantas, né, alguns cactos, que eles acabam fazendo um reservatório interno de água, né, então dentro deles eles acabam guardando água. Então essas são algumas das adaptações aí da caatinga, da vegetação da caatinga, que dá, né, essa característica paisagística aí para o domínio das caatingas, tá? O domínio da caatinga. Certo, gente? Muito obrigado, então. Gosto muito desse tema. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários ou mandar lá no grupo que eu respondo, tá bom? Obrigadão, valeu, até mais.